Eu hoje vou só explicar-vos numa palavrinha a ideia destes encontros. E depois é impossível apresentar este homem. É impossível apresentar este homem, o que ele significa, as décadas que tem dado a Portugal, como tem feito isso no esforço coletivo, embora naturalmente sempre com um papel dele crucial. Ele é o pivô que realmente organiza, faz contactos, faz ligações, está presente. Mas os encontros têm esta lógica. Começaram há 10 anos, começaram com escritores, por aqui passaram por 2 vezes escritores, muitos deles já nos deixaram, outros não, felizmente. Depois passámos de escritores para cientistas, astrofísicos, etc., tudo o que possam imaginar. Depois tivemos desportistas. Pelo meio tivemos jornalistas. Tivemos artistas de vários tipos, uns de música clássica e tal, houve um pouco de tudo. E depois temos aqui esta série, que é uma série que termina no TIM, porque vai crescendo, termina nele. E que é realmente o panorama de uma música contemporânea. Contemporânea quer dizer mais do meu tempo que do vosso, mas também do vosso. Já vou falar disso. Qual é a ideia? A ideia não é possível trazer todos os estudantes e todas as estudantes de todo o país. Apesar de tudo, passaram por aqui centenas de escolas. Por aqui, ou, quando era possível, que agora está em obras, pelo Picadeiro Real, que é ali ao lado do Museu dos Coches. E passaram dezenas, centenas de professores. E foi uma experiência muito boa, porque tínhamos pensado levar lá os craques. Mas cada craque tem um programa que nem imaginam, não é? Conseguir que o TIM esteja num dia e tal, consiga nesta manhã, é impossível. É impossível. Tem digressões, tem programas, tem isto, tem compromissos por todo o país, às vezes no estrangeiro. Não é possível. Então o melhor é trazê-los aqui que é perto e vocês venham, os Açores, da Madeira, do Norte, do Centro, do Sul, de todo o Portugal. E, portanto, são privilegiados. Há milhares que pagariam para estar aqui hoje. É bom mesmo que nem saibam muito, porque senão ficam deprimidos ao resto da vida e nós ficamos responsáveis, a Presidência da República, por essa depressão grave. Não. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que este encontro é para o TIM contar a aventura dele. A aventura dele e de um grupo de amigos. Como é que foi? Ele, desde pequenino, porque é que gostou de música, como é que se meteu na música, como é que se meteu na música com um grupo de amigos, como é que isso teve um percurso, que é um percurso que já tem um tempinhos e que cobre várias gerações. Nos concertos encontramos avózinhos com netinhos às cavaletas. Bom, os netinhos frenéticos, estou-me a lembrar no Algarve e tal, frenéticos, os velhinhos já muito caídos, depois pais, depois tios, enfim, várias gerações. Como é que foi a aventura? As dificuldades, as alegrias, os grandes momentos, pelo meio a perda de um, que era uma peça muito importante, o Zé Pedro. Não foi assim há tanto tempo que não se lembra. Bom, como é que foi? Acabamos, não acabamos. A maior homenagem que podemos fazer ao Zé Pedro é continuar. Então vamos continuar. Ainda me recordo que logo a seguir se combinou, tinha que se recomeçar num dia, e havia o Rock in Rio. E então combinou-se, no Rock in Rio, lá vamos nós tocar e tal. E então estava o peso do Estado, mas sobretudo o peso do povo, lá no Rock in Rio, e foi uma mistura de alegria, de saudade, de dor, como tudo na vida. Quando tiverem dores a sério, vão ver que primeiro a saudade é dolorosa, quando se perde alguém, um familiar, um amigo, um companheiro de percurso que é insubstituível, e depois transforma-se em doce. É uma saudade que com a distância se transforma em doce. Como é que vamos utilizar esta memória para o futuro? Para dar força, para continuar. E eles continuaram. E continuaram de uma forma que eu me pergunto como é que aguentam. Eu um dia lembro-me que, quando era presidente da Câmara de Lisboa, antes de ser presidente da República, Jorge Sampaio, já ouviram falar,
foi o meu penúltimo antecessor, e com quem eu tinha estado na Câmara de Lisboa, e que era meu amigo há muito tempo, e depois reencontramos nesta sucessão, e depois ele era Conselheiro de Estado, os antigos presidentes são Conselheiros de Estado, bom, encontramos muitas vezes, e ele trouxe cá os Rolling Stones. A Câmara de Lisboa trouxe ao Estado de Alvalade. E o Mick Jagger já tinha 120 anos. Ele achava que não, ele achava que tinha 40 e tal, mas não, já tinha 120 anos. Portanto, era preciso haver ali suporte permanente, porque aquilo puxava muito. Os chutes já puxam muito, mas ele então, que ainda queria ser frenético a dançar, e aí ia percorrer o palco que nunca mais acabava e tal, e nós pensávamos, quando é que ele cai para o lado, vai ser uma maçada, haverá seguro, há condições e tal, e tal. Pois, estes jovens, estão tão jovens, não precisam disso. Agora perguntem, se vocês têm a ver com a música, perguntem coisas da música. Se não têm a ver com a música, perguntem coisas da vida. E do futuro, o que é que eles vão fazer, como não vão fazer. O que é que os anima, depois de tantos anos, cantarem coisas diferentes e depois regressam às velhinhas de vez em quando, senão o público morre, fica doido, se não há. Que marcaram épocas. Eu dou-vos um exemplo, para vocês isto é pré-história, portanto não percebem nada do que eu estou a dizer. Que é, a certa altura, houve o meu antecessor imediato, chamado Cavaco Silva. Foi primeiro-ministro antes de ser presidente. Muitos anos antes, 10 anos antes de ser presidente, tentou ser presidente, à primeira vez não deu, mas à segunda deu. Bom, e, quando era primeiro-ministro, uma das músicas top deles era O Homem do Leme. E então, imediatamente, os políticos têm essa coisa, tentaram aproveitar imediatamente essa coisa, que era pensada noutros termos, completamente diferentes, então é O Homem do Leme, não é O Homem do Leme. Então, quer dizer, marcaram períodos, e marcam períodos diferentes da história do nosso país. Ele diz umas coisinhas, se estiver bem disposto, fala aí 12 minutos, se estiver mal disposto, fala 8 minutos, e depois vocês arranquem com perguntas e não param. Perguntem tudo. Não voltem para casa a dizer, eu devia ter perguntado aquilo, eu sou tímido. Que estúpido que foi, porquê é que não perguntaste? Porquê é que não perguntaste? Devias perguntar. Podes não ter a oportunidade. Nós devemos viver cada dia como se fosse o último. Decorem-me isso. Cada dia como se fosse o último. Recordando naturalmente aquilo que é o passado maior ou menor, sonhando com o futuro, mas aproveitando integralmente o dia. E vocês então, novinhos, se não me aproveitam bem o dia, é o fim do mundo. São tontos. Completamente tontos. Mais uma salva de palmas. Eu deixo o Coutinho, eu vou descer ali.